O aniversário que não foi meu. O cheiro de baunilha ainda impregnava a sala quando ele chegou, atrasado como sempre, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu havia passado a tarde inteira decorando a mesa com velas, o bolo que ele tanto gostava, os pratos que combinavam com a toalha nova, tudo para celebrar mais um ano de uma vida que naquele instante já não me pertencia. Mas não sabia ainda. Ele entrou com um embrulho na mão meio amassado, como se tivesse sido comprado na pressa. Feliz aniversário, amor, disse, beijando minha testa de forma mecânica, enquanto seus dedos tremiam levemente ao me entregar o presente. Abri com cuidado, como sempre fazia, guardando o papel para reutilizar depois. Dentro, um colar de prata com um pingente em formato de coração, bonito, mas genérico. Nada que ele tivesse escolhido com carinho. Nada que combinasse comigo. Foi então que seu celular vibrou na mesa. Uma mensagem com foto. O mesmo colar, só que em outro pescoço. Uma mulher que eu não conhecia, mas cujo sorriso era íntimo demais, como se já tivesse compartilhado segredos com ele. Obrigada, meu amor. Ficou perfeito, lia-se na tela. Meu estômago revirou. Levantei os olhos devagar, como se o mundo não estivesse desabando em câmera lenta. Ele ainda segurava o celular, pálido, como se tivesse sido pego em flagrante, e tinha. Não precisei dizer nada. Basta um olhar para quem já sabe a verdade. Você trocou os presentes, falei baixa sem gritar. Minha voz não tremia. Era pior, estava fria, como se já tivesse aceitado o que vinha por vir. Ele não negou, não inventou desculpas. Só engoliu em seco, os lábios entreabertos, como se as palavras tivessem se perdido no caminho entre a mentira e a confissão. O silêncio foi mais alto que qualquer gritaria. Devolvi o colar para a mesa, ao lado do bolo intacto. As velas ainda queimavam, mas a festa havia acabado antes de começar. Quando ele finalmente tentou falar, eu já estava no quarto, arrumando uma mala. Não havia mais nada a dizer. Algumas traições não precisam de explicações. Elas se explicam sozinhas, na forma como o ar fica pesado, como o chão some debaixo dos pés, como um homem que antes jurava amor agora não consegue nem olhá-la nos olhos. Saí sem fechar a porta. Que ficasse aberta. Que todos vissem o que ele tinha feito. Que a amante soubesse um dia que o presente que ganhou foi pago com a minha humilhação. E que ele guardasse o colar. Afinal, já tinha dado um igual para outra. A rua estava úmida, como se a cidade chorasse por mim. Não olhei para trás, nem quando ouvi os passos apressados atrás da porta aberta, nem quando o som da minha própria respiração se misturou ao barulho dos pneus no asfalto. O táxi já me esperava, motor ligado, como se soubesse que eu não tinha para onde ir, apenas de onde fugir. O motorista não perguntou. Homens como ele já tinham visto muitas mulheres como eu, olhos secos demais para chorar, mãos trêmulas demais para segurar qualquer coisa. Deixei a mala no banco ao meu lado e encostei a testa no vidro frio. As luzes da cidade passavam em borrões amarelados, como se o mundo inteiro estivesse se dissolvendo, menos a imagem daquele colar sobre a mesa, as pedras brilhando como fragmentos de algo que eu mesma tinha quebrado sem querer. O hotel era um daqueles lugares sem rosto, onde as pessoas entram para não serem encontradas. Paguei em dinheiro, subindo os degraus do elevador com a sensação de que cada andar me afastava não só dele, mas de tudo que eu tinha sido até ali. O quarto cheirava a desinfetante e solidão. Joguei a mala no chão e me sentei na beira da cama, as molas rangendo sob meu peso como um suspiro de cansaço. Não liguei para ninguém. Não havia ninguém para ligar. As amigas de anos atrás tinham se afastado devagar, como quem recua de um incêndio sem querer admitir que está queimando. Minha mãe, se soubesse, diria que era melhor assim, que homens como ele não mereciam lágrimas. Mas não era sobre merecer. Era sobre o vazio que fica quando você descobre que a pessoa em quem confiou não existe, ou existe demais, em versões que você nunca conheceu. Deitei com a roupa do corpo, os sapatos ainda nos pés, e fechei os olhos. O sono não veio, mas veio a memória do primeiro dia em que ele me deu um colar igual àquele. Eu tinha rido, dizendo que era extravagante demais, que não precisava de joias para saber que era amada. Ele tinha sorrido, passando os dedos pelo meu pescoço, e murmurado que queria me ver brilhando. Agora entendia. Não era para mim que ele queria o brilho. Era para si mesmo, para se sentir generoso, poderoso, dono de algo, até de mim. O telefone vibrou no bolso. Não tirei. Sabia que era ele. Primeiro viriam as desculpas, depois as justificativas, depois a raiva por eu não estar ali para ouvi-las. Mas eu já tinha ouvido tudo antes, em outros silêncios, em outros quartos de hotel, em outras mulheres que, como eu, tinham acreditado que amor era suficiente para consertar o que estava quebrado desde o início. Amanheceu sem que eu percebesse. A luz cinzenta do dia entrava pela fresta da cortina,
pintando listras no chão como grades de uma prisão de que eu finalmente tinha escapado. Levantei, lavei o rosto com água fria e olhei no espelho. Os olhos estavam inchados, mas não de chorar. De ver, vesti uma blusa simples, calcei os sapatos sem me importar com os saltos gastos. A mala ficou onde estava. Não levaria nada daquela vida, nem mesmo as roupas que ele tinha escolhido para mim, como se até isso fosse uma forma de posse. Saí do hotel com as mãos vazias, o sol fraco do inverno aquecendo meu rosto pela primeira vez em meses. Caminhei sem destino, mas com uma certeza, não voltaria. Não para ele, não para a casa que já não era minha, não para a mulher que eu tinha sido ali. O colar ficaria na mesa, como um troféu que ele poderia mostrar para a próxima, enquanto explicava que eu é que não soubera valorizar o que tinha. E talvez fosse verdade. Mas havia coisas que nenhum colar do mundo poderia comprar, dignidade, por exemplo. Ou a paz de não ter que dividir nem mesmo o próprio nome. Na esquina, uma joalheria exibia vitrines cheias de promessas reluzentes. Parei por um segundo, observando os reflexos distorcidos das pedras. Depois, segui em frente. Não precisava de mais nada para brilhar. A rua se estendia diante de mim como uma linha reta e sem compromissos, um convite para desaparecer. O vento levava consigo o último rastro do perfume que ele insistia em me dar, aquele cheiro doce e pesado que agora me parecia uma armadilha. Respirei fundo, sentindo o ar frio limpar os pulmões, como se expulsasse não só o aroma, mas também os anos de silêncios engolidos, as desculpas inventadas para justificar o que não tinha justificativa. Uma livraria de esquina com a porta entreaberta deixava escapar o cheiro de papel velho e café recém-feito. Entre as prateleiras desorganizadas, encontrei um volume encadernado em couro desgastado, as páginas amareladas pelo tempo. Era uma coletânea de poemas de uma autora que eu lia na adolescência, antes de aprender a medir as palavras, antes de entender que algumas coisas, como amor e liberdade, não cabem em métricas. Folheei-o distraidamente até que um verso destacou-se como uma faca. A saída não é uma porta, é o momento em que você para de bater nela. Fechei o livro com um estalo seco. O balcão estava vazio, exceto por um bilhete rabiscado. Volto em 10 minutos. Deixe o dinheiro na caixa. Sorri pela primeira vez em semanas, um gesto tão estranho que doeu nos lábios. Peguei uma caneta, anotei o valor exato dentro da capa e saí sem olhar para trás. O livro seria meu sem permissão, assim como eu seria minha. O trem da tarde apitou ao longe, um som longo e arrastado que parecia chamar por mim. Na estação, comprei uma passagem para a cidade mais distante que o painel indicava, um nome que soava como um lugar onde ninguém me conhecia, onde Senhora Del Monte não significava nada. O assento junto à janela estava vazio, e eu me acomodei ali, observando a plataforma se encher de gente que, como eu, carregava malas cheias de coisas inúteis e olhares cheios de coisas não ditas. Quando as rodas começaram a girar, pressionei a testa contra o vidro frio e fechei os olhos. Não havia lágrimas, só um cansaço profundo, daquele tipo que vem depois de uma batalha que ninguém viu. O trem ganhou velocidade, e com ele, a sensação de que cada quilômetro percorrido era uma camada de pele morta se desprendendo. Lembrei-me do colar abandonado na mesa do hotel, de como sua pedra central, um safira, ele jurava, cintilava sob a luz artificial, fria e perfeita. Agora parecia-me apenas um pedaço de gelo, derretendo sob o peso de sua própria falsidade. Alguém sentou-se ao meu lado, um homem de mãos calosas e um casaco puído demais para o inverno. Ele não olhou para mim, apenas abriu um jornal e começou a ler em voz baixa, como se as palavras precisassem de companhia. O som de sua voz, áspera e sem afetação, era reconfortante. Não era uma conversa, mas também não era silêncio. Era o tipo de presença que não pede nada em troca. Tem um café quente no vagão-restaurante, murmurou ele, sem tirar os olhos do papel. Às vezes ajuda. Agradeci com um aceno, sem prometer que iria. Mas quando o trem balançou numa curva e a paisagem lá fora se transformou em campos vazios e céus cinzentos, senti o desejo de algo quente nas mãos. Levantei-me, deixei o livro no assento como marcação de lugar, e segui pelo corredor estreito, onde o cheiro de café se misturava ao de pão tostado e metal aquecido. No vagão-restaurante, uma mulher de cabelos grisalhos e avental florido servia aos passageiros com eficiência cansada. Pedi um café preto e um croissant, e enquanto esperava, observei os outros viajantes, um casal idoso dividindo um sanduíche em silêncio companheiro, um jovem com mochila de viagem anotando algo num caderno com urgência, uma mulher de terninho impecável falando ao telefone em tom baixo, como se negociasse sua própria fuga. Ninguém ali parecia feliz, mas também ninguém parecia preso.
Era uma liberdade estranha, essa de estar em trânsito, de pertencer ao movimento e não ao destino. Quando voltei ao meu lugar, o homem do jornal havia desaparecido, mas o livro seguia intocado. Sentei-me, envolvi as mãos em torno do copo de papel quente e abri a coletânea novamente. Desta vez, não procurei versos de despedida. Em vez disso, deixei os olhos caírem sobre uma página ao acaso, onde uma poeta desconhecida escrevia sobre o mar. Não é sobre chegar a outra margem. É sobre saber que existe uma margem que não é esta. O trem seguia seu curso e eu finalmente também.